Quando milhares são impedidos de se manifestar politicamente, o debate deixa de ser jurídico e passa a ser sobre poder. Olá, hoje vamos analisar uma decisão que está, assim, bem no centro do debate político brasileiro. É a proibição determinada pelo ministro Alexandre de Moraes de manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro perto do complexo da Papuda, em Brasília. Exato. Vamos examinar os argumentos jurídicos usados, as críticas sobre a seletividade da medida e também o que essa decisão representa para os direitos de reunião e liberdade de expressão no país. Nossa análise vai focar na estratégia por trás dos movimentos e, claro, nas suas consequências políticas. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que exatamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determina? Olha, a decisão proíbe a ocupação a obstrução da área próxima ao complexo penitenciário de Brasília por manifestantes. A justificativa que foi apresentada no documento é que um grupo de pessoas instalou uma barraca no local com um objetivo bem específico: exercer pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Exercer pressão. Essa expressão já é bem forte. Mas essa decisão surge de onde? O material que a gente analisou menciona um processo, a PET 15.285. Exato. E aqui está um ponto-chave da análise crítica, né? Essa petição foi distribuída ao ministro Moraes por prevenção, ou seja, por uma suposta ligação com o inquérito das fake news, aquele que foi instaurado lá em 2019. Peraí, então os críticos questionam qual a relação entre uma manifestação de apoio, que poderia acontecer agora em 2026, e uma investigação sobre crimes contra a honra de ministros que começou anos antes? É exatamente essa a questão. Então a crítica é que esse mecanismo foi uma forma de garantir que o caso ficasse com o próprio ministro Moraes, contornando o sorteio que normalmente distribui os processos no STF. Essa é a principal linha de argumentação. Sugere que há uma concentração de todos os assuntos relacionados a Bolsonaro sobre a alçada de um único ministro. Inclusive, o processo de execução penal, que normalmente tramitaria na primeira instância, também está sendo controlado diretamente por ele. Isso tudo alimenta a percepção de que a decisão tem um viés mais político do que puramente jurídico. E o próprio texto da decisão levanta questionamentos. A justificativa fala em exercer pressão sobre esta Suprema Corte. Desde quando uma manifestação pacífica com esse objetivo é considerada um ato ilegal? Esse é o cerne do debate sobre o impacto simbólico. Ao enquadrar a pressão popular como um problema a ser coibido, a decisão abre um precedente perigoso sobre os limites do direito constitucional de reunião, né? Entendi. Para os críticos, trata-se de um movimento claro para impedir a mobilização da base de apoio do ex-presidente. Ok, mas a decisão também usa um argumento de segurança. Fala que o local é uma área de segurança com rota de escoltas federais. Isso não é um argumento válido? Seria, se fosse específico. A crítica é justamente a generalidade do argumento. O despacho não delimita qual é o perímetro exato dessa área de segurança, não informa qual rota de escolta foi ou seria obstruída. A falta de detalhes concretos torna a proibição ampla e, segundo os críticos, até arbitrária. Fica a pergunta: os manifestantes estavam, de fato, atrapalhando alguma operação? A decisão não prova isso. O acampamento em apoio ao ex-presidente Lula, lá em Curitiba. Exatamente. Em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, houve um acampamento que durou 580 dias, até a soltura de Lula. Aquele local também é estratégico, com rotas de escolta e segurança. Com certeza. No entanto, não houve uma decisão judicial para proibir aquela manifestação de longa duração. A fonte que a gente analisou até mostra uma imagem daquele acampamento, deixando claro que não foi algo pequeno ou passageiro. A pergunta que fica no ar é: por que para apoiar Lula foi permitido e para apoiar Bolsonaro é proibido? Essa é a contradição que alimenta a tese de dois pesos e duas medidas no judiciário. Se o objetivo do acampamento pró-Lula não era pressionar a justiça e a Lava Jato, qual era? Pois é. Para os críticos, a diferença de tratamento evidencia uma seletividade institucional, onde a régua para julgar o que é um exercício abusivo do direito de reunião
muda conforme a ideologia dos manifestantes. Essa percepção de seletividade nos leva a um debate maior, o chamado ativismo judicial. Sim. O caso reforça as críticas sobre a concentração de poder em um único ministro, que atua em múltiplas frentes. Ele investiga, julga e, neste caso, legisla sobre o exercício de direitos fundamentais num perímetro que ele mesmo define de forma vaga. Essa centralização é vista como um desequilíbrio entre os poderes. Então, a discussão ultrapassa o caso específico de Bolsonaro e toca na fronteira entre a garantia da segurança institucional e a supressão de direitos. Onde fica essa linha? É uma linha muito tênue. A segurança das instituições é vital para a democracia, claro. Contudo, quando a justificativa de segurança é usada para proibir manifestações pacíficas e sem um crime concreto associado, críticos argumentam que o que está sendo suprimido não é uma ameaça, mas a própria manifestação política. E como os setores da direita e do bolsonarismo interpretam essa decisão? A leitura é direta, uma tentativa de silenciar e desmobilizar sua base política. Certo. A interpretação é que o objetivo não é apenas punir o ex-presidente, mas apagar o nome dele do cenário político, evitando que ele mantenha capital político através do apoio popular visível nas ruas. Entendi. A visão é de que se trata de uma estratégia para criminalizar um espectro político inteiro. E quais os efeitos disso para a democracia a longo prazo? O principal efeito é a erosão da confiança nas instituições. Quando uma parcela significativa da população percebe o judiciário como um ator político que age com parcialidade, a legitimidade das suas decisões fica comprometida. E isso é perigoso. Muito. Isso cria um ambiente de instabilidade e polarização ainda maior. Então, para a gente resumir nossa análise de hoje, a decisão de proibir manifestações pró-Bolsonaro na Papuda vai muito além de uma simples questão de segurança. Primeiro, ela tem um impacto político enorme, sendo vista como uma ferramenta para desmobilizar uma base de apoio. Segundo, ela reabre um debate fundamental sobre os limites da liberdade de expressão e do direito de reunião no Brasil, especialmente quando a gente compara com precedentes como o acampamento pró-Lula. E, por fim, intensifica a percepção de ativismo e seletividade no judiciário, com consequências diretas para a confiança da população nas instituições democráticas. Quando manifestações pacíficas passam a ser proibidas, o problema já não é a ordem pública, é a democracia. E agora eu quero saber de você. Proibir manifestações de apoio político é proteger a democracia ou ultrapassar os limites do judiciário? Deixa sua opinião nos comentários.